Amém? E abrisse lá no capítulo de número 41, no versículo de número 25. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, que eu estou meio cego. Amém. Todo mundo encontrou? Gênesis é fácil de achar, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá, irmãos? Se os irmãos tiverem uma versão diferente, fiquem à vontade, a palavra é a mesma, não muda o sentido da palavra do Senhor, independente da tua tradução. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos também. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos, que serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. E depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo se farturará e será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Irmãos, feche os seus olhos por alguns instantes, se você quiser, desejar, e nós vamos ter um momento de oração, antes de nós entrarmos aqui na palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nosso único desejo é que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar. Não aquilo que eu desejo falar, não aquilo que o nosso irmão deseja ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações hoje. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração e na nossa mente uma terra fértil para a Tua palavra. Que não haja nenhum tipo de impedimento, Senhor, eu te peço. Que não haja nenhuma captura da mente, do coração, da alma. Que todos que estejam aqui hoje no templo, na nave dessa igreja, estejam voltados para o trono da graça de Deus, e nós possamos aprender, não com o pregador, mas com as Sagradas Escrituras e aquilo que ela tem para nos ensinar concernente às nossas vidas financeiras. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Está preparado? Você veio para ouvir aquilo que você quer ouvir ou veio para ouvir aquilo que Deus tem para falar? Nossa, mas com esse ânimo aí, irmãos, vai ser difícil. Você veio ouvir aquilo que você quer ouvir ou você veio ouvir aquilo que Deus quer falar? Bom, a partir do momento que você falou, a responsabilidade é sua. Amém? Depois não reclama, tá? Amém? Mas eu vou procurar, o tema é espinhoso, mas eu vou procurar ser o mais leve possível. Irmãos, dentro dessa palavra, dentro desse texto, existem alguns ensinamentos que nós podemos aproveitar para a nossa vida financeira. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja que sejamos prósperos. Eu disse, Deus deseja que sejamos prósperos. Deus não deseja que todos sejamos ricos e milionários. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser próspero. O desejo de Deus é que sejamos prósperos. A prosperidade é para todos. E a riqueza, Deus reservou para algumas pessoas. Eu sinto lhes dizer, sinto lhes informar, irmãos, nem todas as pessoas vão ser ricas, porque a riqueza é um dom de Deus, que Ele dá
a quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Então, a riqueza é um dom que Deus pode dar a você, para você ser um empresário, para você empregar muitas pessoas, para você ser uma pessoa que vai gerar riqueza na nação. Isso é um dom que Deus dá a algumas pessoas que Ele escolhe. Mas a prosperidade de Deus é para todos. O que é prosperidade? É não ter falta de nada. Isso é prosperidade segundo o que nos ensina as Escrituras. Amém? Irmãos, diante de uma grande dificuldade, naquele período, José revelou o sonho. Irmãos, José é um personagem muito conhecido, eu creio que nós não vamos perder muito tempo aqui na introdução, porque todos conhecem a história de José. Todos conhecem já a história do rapaz que foi traído pelos seus irmãos, vendido, foi para a casa de Potifar, depois foi para a cadeia, revelou o sonho lá, depois foi lá para Faraó, nesse texto que nós acabamos de ler, revelar o sonho dele. Nesse sonho que Deus deu a Faraó, haviam 7 anos, que seriam 7 anos do quê? De muita fartura, de muita produtividade no Egito. Mas depois haveriam 7 anos que seriam anos de crise. 7 anos de escassez sobre toda a terra. E José, ele já revela o sonho e ele já dá ao Faraó algumas dicas do que ele poderia fazer. Eu comparo muito José com Daniel. A Bíblia diz que sobre Daniel estava um espírito de excelência, um espírito de governo. Sobre José também repousava esse espírito de governo, de estratégia. Deus deu a ele. E quando ele revela o sonho, ele já dá a Faraó uma dica de uma estratégia que ele poderia adotar. Faraó era um governador do Egito, um homem experiente, e ele percebe que ele vai ter 7 anos de prosperidade, e depois ele vai enfrentar uma crise, e ele vai precisar de alguns elementos para poder enfrentar essa crise. Amém? Queridos, nós estamos passando, o mundo está passando por um período de crise. Crise financeira, crise em outras áreas, e em momentos de crise, nós precisamos estar atentos a Deus e às estratégias que Deus pode nos dar para nós atravessarmos esses momentos de crise. Deus deu uma estratégia a José, e ele repassou essa estratégia a Faraó, para que ele pudesse não só abençoar o Egito, mas abençoar todas as nações e preservar o povo de Deus, que é a sua família. Irmãos, eu gostaria de focar na segunda parte do sonho do Faraó, que é o momento da crise, porque esse é o momento que nos interessa para os dias de hoje. O momento em que nós estamos vivendo. Diante de uma grande dificuldade, ou de grandes crises, nós temos basicamente 2 reações. Ou a gente enfrenta, ou a gente corre. Amém? Diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, todas as pessoas têm diante de si 2 caminhos. Ou você corre, ou você enfrenta. Irmãos, a maioria das pessoas, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de um grande problema, quem arrisca dizer o que a maioria das pessoas fazem? Quem acha que a maior tendência das pessoas é correr? Quem acha que a maior tendência das pessoas é fugir do problema? A maioria das pessoas, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, elas tendem a fugir do problema. E na área financeira não é diferente. Muitas pessoas enfrentam problemas, muitas pessoas enfrentam adversidades, e diante daquele problema o que elas fazem mais é fugir ou fingir que o problema não existe, que é uma outra forma de fugir do problema também.
Eu disse que não ia ser fácil. Negar ou fingir que o problema não existe. Outra coisa que as pessoas fazem muito é procrastinar. Quem já ouviu essa palavra? Procrastinar. No dicionário Ronaldês da língua portuguesa, eu vou te ensinar para vocês o que é procrastinar. Procrastinar é empurrar com a barriga. E muitas pessoas fazem isso diante das adversidades e principalmente diante da sua vida financeira. Falando de finanças, dê um exemplo, pastor, do que é procrastinar. Procrastinar, por exemplo, é pagar o mínimo do cartão de crédito. Isso é procrastinar. É rolar a dívida para frente. É resolver o problema? Não é. Mas você se ilude, pagando o mínimo e vai empurrando o problema com a barriga e adota a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso, irmão, não é a atitude de um servo de Deus. Servo de Deus tem que enfrentar a realidade, servo de Deus tem que encarar os problemas de frente. Fugir, irmãos, não é coisa para nós. Procrastinar, adiar, postergar, deixar para o outro dia. Outra coisa que fazemos em relação à nossa vida financeira é colocar a culpa em outra pessoa. Isso é muito natural do ser humano desde lá do Éden. Lembra? Tem ninguém assistindo aquela novela Gênesis aqui não, né? Que está fazendo a campanha. Graças a Deus. Mas lá no Éden, o ser humano já começou a transferir a culpa para outro. Deus, a culpa não é minha, não. É dessa mulher, é a mulher que você me deu, estava sossegado. Aí Adão fala, não, a culpa também não é, é da cobra. A mulher, a culpa é da cobra. Cada um foi empurrando a culpa para o outro. Na nossa vida financeira, muitas vezes nós fazemos isso. Nós transferimos a culpa para outra pessoa, porque a culpa é alguma coisa que atormenta a nossa mente. E quando a gente se sente culpado, a coisa que a gente mais quer é se livrar da culpa. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, não fui eu que gastei tudo isso, foi o diabo. Foi o diabo que te deu o cartão de crédito. Foi o diabo que pegou o Uber para ir no shopping. Foi o diabo que comprou uma televisão de 72 polegadas sem precisar. Foi o diabo que comprou um carro sem você poder ter. Mas muitas pessoas falam, ah, foi o diabo. Não foi o diabo. O diabo não dá cartão de crédito, não tem banco. Já viu o banco do diabo? Tem Santander, Itaú, Bradesco, que é quase igual. Mas o diabo não dá cartão de crédito para ninguém. Foi você que foi lá, pôs o seu CPF. O diabo não faz a onda, mas ele surfa nela. Ele vai aproveitar a situação para atormentar a sua vida. Então, muitas vezes, diante da dificuldade, o que a gente faz? Transfere a culpa. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Quando eu era pequeno, não tinha nada. Agora que eu tenho dinheiro, eu quero gastar. Não tem gente que é assim? Esse dia eu estava com a minha esposa e a gente estava assim lembrando do tempo que a gente fazia a compra e as pessoas entregavam na nossa casa. Lembra disso? Quem é dessa época aí e tem coragem, levanta a mão. Para revelar a idade. E aí a gente ficava, né? Igual aqueles doidos esperando a perua para a pessoa descarregar a compra na nossa casa, para vir lá uma lata de marmelada, uma lata de goiabada, para comer o doce uma vez no mês. Não sei você, na minha época, quando a pessoa fala na minha época, é porque ela já passou um pouco dos 40. O Danoninho, desculpa se eu estou fazendo a propaganda do Danone, depois o Danone manda uma oferta aqui para a igreja. Não vendia de 12, só vendia de 2, lembra disso?
Aí era eu e a minha irmã. Aí era um danoninho para cada um. Eu, morto de fome, comia em 5 segundos. A minha irmã gostava de fazer pirraça, não sei se ela está assistindo, ela ficava 2 horas para comer um danoninho. Aí a gente sabe como é que é, né, irmão? Saía aquele box, né? Normal de irmão. Mas não é verdade? Não era assim? E muitas pessoas viveram nesse tempo de escassez, muito tempo de escassez, numa vida muito regrada, e de repente, quando ela tem um trabalho, tem um cartão de crédito, o que ela faz? Ela quer viver aquilo que ela não viveu. E aí depois entra numa rota de consumo, consome mais do que poderia consumir, porque tem um vazio, tem uma necessidade, tem um trauma da infância, e começa a gastar desenfreadamente. Isso também é um problema, não só financeiro, mas é um problema psicológico que precisa ser tratado. Muitas vezes a gente transfere a culpa para outras pessoas. Então, o primeiro passo parece ser óbvio, mas alguém um dia disse assim, que aquilo que é óbvio também precisa ser... Fala assim, irmão, dito? Tá bom. Aquilo que é óbvio também precisa ser dito. Sua esposa sabe que você ama ela, mas de vez em quando você precisa de dizer. Aquilo que é óbvio também precisa ser dito. A primeira coisa que a pessoa precisa ter para resolver os seus problemas financeiros é reconhecer que tem um problema. Parece óbvio, não é? Mas tem pessoas que têm um problema, sabem que tem um problema, mas não querem admitir que tem um problema. Quantos homens não morrem porque não tem coragem de ir lá fazer um exame? Às vezes tem um problema, vai levando, acontece muito com homem, porque o homem é mais difícil de ir no médico. E por isso que as mulheres vivem mais que os homens. Porque ele está lá com um problema, não admite que tem um problema, não quer se mostrar frágil e não vai no médico. Irmãos, mas para resolver um problema de saúde você tem que fazer o quê? Ir no médico. Mas o homem faz o quê? A maioria dos homens faz o quê? Fica enrolando. Só vai no médico quando o médico já está quase dando um atestado de óbito. Aí fica difícil resolver. Primeira coisa para se resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de crise, é admitir, reconheça. Se você está em crise, reconheça que você está em crise. Tenha um exercício de humildade. É esse primeiro passo que vai garantir que você dê os outros. Enquanto você não aceitar que tem um problema, você nunca vai tomar uma atitude. O primeiro dia da campanha, o pastor falou de atitude. Segundo dia, o Adrian falou de atitude. Terceiro dia, foi falar de atitude. Irmãos, será que Deus precisa falar mais alguma coisa para você? Então, vou falar mais uma vez, na quarta vez. Tome uma atitude. Irmãos, alguém marca o tempo para mim, que pode ser que o irmão Léo, muito bonzinho, falou 30 minutos, né? É muito amigo ele. Benjamin Franklin, nosso querido irmão, era calvinista, mas Deus tem misericórdia dele, acho que está lá no céu. Brincadeira, irmão, se tiver alguém calvinista nos assistindo, eu amo vocês. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara o problema é que faz toda a diferença. Segundo passo, agora eu vou correr mais um pouco, porque a gente está um pouco atrasado aqui. José, diante da perspectiva de uma crise eminente, começaram a se organizar. Primeiro passo, reconheça. Segundo passo, se organiza. Amém, irmãos? Pode dar glória a Deus aqui, não está proibido não. É difícil dar glória a Deus quando a Bíblia é contra a gente, né? Quando fala, você, bendita a sua entrada, bendita a sua saída, a gente, glória a Deus, aleluia, e pula, sapateia. Mas quando a Bíblia é contra nós, a gente fica bem quietinho.
Dá glória a Deus, fica assim. Sai. Primeiro passo, reconheça. Segundo passo, se organiza. Como você vai se organizar? Você vai pegar a tua renda. Quanto é a sua renda? 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, não importa. Qual é a sua renda? Quanto você ganha no mês, líquido? Depois você vai fazer uma segunda coluna. Ali vai estar todas as suas despesas essenciais. Água, luz, o que mais? Gás, alimentação, tudo aquilo que você não pode viver sem. E você vai fazer uma terceira coluna que são as suas despesas. Prestação do carro, internet, TV a cabo, saída no restaurante, McDonald's. McDonald's envia oferta para nós. E todo aquilo que é despesa, certo? Que você pode viver sem. Então você vai se organizar. Irmãos, dá para viver sem gás? Não dá. Dá para viver sem comida? Não dá. Dá para viver sem luz? Não dá. Dá para viver sem internet? Dá. Dá sim, meu irmão. Nós vivíamos sem internet. Nós vivíamos sem internet. Irmão, antes de 2014, a gente não sabia nem que era o WhatsApp. Dá para acreditar nisso? Que a gente vivia, em 2013, a gente vivia sem WhatsApp. Dá para viver sem TV a cabo? Dá, irmãos. Você conhece a história da irmã que morreu porque ela não tinha a net na casa dela? Já conheceu alguém que morreu? Não, irmãos, dá para viver sem. Você fala, pastor, não dá, né? Eu tenho que curtir a minha vida. Você quer curtir a sua vida ou você quer resolver o seu problema? Porque, às vezes, as duas coisas não vai dar. Eu te perguntei, se você queria ouvir o que você queria ouvir, ou se você queria ouvir o que Deus tem para falar. E você falou que você queria ouvir o que Deus tem para falar. Dá para viver sem carro? Irmãos, absolutamente, nos dias de hoje dá para você viver sem carro tranquilamente. Eu vou dizer para você, se você compra um carro de luxo, ele desvaloriza 20% no primeiro ano. E se você comprar um carro de 100 mil, daqui a 68 meses, quando você terminar de pagar ele não vale 40. Fora os 20% que você perdeu na entrada. Você pagou 3 carros. Dá para viver sem carro? Dá para viver sem carro. Dá para viver com carro popular? Dá para viver com carro popular. Eu tenho um carro popular há muitos anos. Põe 100 pilas de gasolina, eu rodo o planeta Terra. Me sinto menor por conta disso? Nenhum problema. Fomos uma vez lá em Campos do Jordão. Chegamos lá no hotel, fica 600 metros do Capivari. Quem sabe Campos do Jordão sabe. Capivari é o lugar mais nobre de Campos do Jordão. Chegamos lá para descarregar as malas. Aí o homem chegou lá e falou, senhor, vai guardar o carro? Eu falei, pode guardar. Aí ele, mas cadê o carro? É esse daí. Ford Ka 2006. Tem alarme? Não. Tem segredo? Não. Irmão, você pode deixar ele com a porta aberta, com a chave no contato, ninguém rouba. E eu peguei a chavinha, dei na mão dele e falou assim, ó, cuidado, hein? Atrás do nosso carro estava o quê? Uma CR-V. Só que onde o cara estava com a CR-V, eu também estava com o meu Fordinho lá. Pensa que eu ligo? Estou nem aí. Dou risada. Dá para viver com carro popular, irmãos? Dá para viver. Amém. Muitas vezes a gente quer ter um carro que a gente não pode ter.
para impressionar o nosso vizinho, né? Para impressionar o nosso cunhado, né? Pô, o cara tem um carrão e eu, sabe, vou ficar menor diante dele. Eu nem ligo. Uma vez nós fomos para Santos, deixei o carro lá com a chave no contato, fomos passear. Depois de 8 horas eu voltei, o carro estava lá com a chave no contato. É Deus. Irmãos, dá para viver com um carro popular. Ah, pastor, mas eu tenho condições de ter um carro bom. Glória a Deus, se você tem. Mas se você tem um carro caríssimo, uma prestação caríssima, está todo enrolado, irmãos, só para manter o status, isso não é coisa de Deus. Vende o carro, compra um carrinho mais barato e paga o que você deve. Quando você tiver condição, vai comprar um carro melhor. Então você vai pôr 3 colunas. Minha renda, aquilo que eu não preciso, aquilo que eu não consigo viver sem e aquilo que eu posso viver sem. Se você vai num restaurante desses, daquela cadeia americana, que tem um M bem grandão, se você gastar, vai você, sua mulher, sua esposa, ou seus filhos, é R$50 cada combo, R$150 num final de semana. Calcula isso vezes um mês, calcula isso vezes um ano. Você deixou quase R$5.000 nessa rede. R$5.000 resolveria alguma coisa na sua vida hoje? Dá para viver sem comer um lanche? Dá, irmãos. 5.000, irmão, você vai para Paraty, 5.000 você vai para Campos do Jordão, 5.000 você faz uma viagem bem bacana com a sua família. Aí você está lá se entupindo, lá comendo um negócio que vai matar você. Dá para viver, irmão, sem muitas coisas. Dá para viver sem net, irmão. Quantos anos eu assinei a net, dando dinheiro para aqueles abençoados? Obrigado, pastor. 150 canais. Pergunta quantos canais você assiste dos 150? 2, 3. Pouco, irmão. Você está lá dando dinheiro para a pessoa de graça. Dá para você enxugar o seu orçamento, para sobrar um dinheiro para você ir pagar as suas dívidas. Dívida no cartão de crédito, irmão, é uma agiotagem legalizada. 300% ao ano. Você rola a dívida do cartão de crédito, irmão, você é louco. Pastor, por que você fala isso? Porque eu já fiz isso anos e anos da minha vida. E eu sei que não dá certo, irmão. Eu fui fazer esses dias um pudim de cappuccino. Lá na receita estava lá, 6 ovos. Eu pensei, não vou pôr 6 ovos, ô Nicolas. Vou pôr 3. Deu certo? Não, irmãos, quando eu fui desenformar o pudim explodiu. Não sabia disso, podia ter te consultado. Não deu certo, irmãos. Se alguém dizer para mim, como que se faz um bolo de cappuccino hoje, eu falar, meu irmão, põe 6 ovos. Se alguém dizer, meu irmão, vale a pena rolar a dívida do cartão de crédito, eu falei, irmãos, não faz isso, porque eu já fiz isso anos. E eu poderia ter um patrimônio muito bacana hoje, mas eu não tenho, porque ele ficou tudo no cartão de crédito. Então, eu não estou falando algo, irmãos, que é da minha cabeça, que eu inventei, eu estou dizendo coisas que eu passei na minha vida, e eu estou dizendo para você, não dá certo, não faz que dá errado. Agora, se você quiser sair daqui e continuar fazendo, irmãos, o problema não é meu, o problema não é de Deus, o problema é dízimo. O problema é seu, meu, de todos nós, se a gente continuar fazendo isso. Sai daqui, irmãos, para se organizar. Estabelece o que vai ser feito primeiro. Terceiro passo. Irmãos, como nós estamos de tempo? Alguém pode me passar? Um de cada vez para mim não se atrapalhar. Amém. Terceiro passo, primeiro passo, o que é? Reconheça. Segundo passo, se organize. Terceiro passo é o planejamento. Você vai se organizar, você vai colocar tudo no papel e depois você vai traçar um plano. José deu a Faraó um plano. Olha, Faraó, faz o seguinte,
7 anos vão ser 7 anos de fartura, o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar para caramba. Vamos plantar. Onde tiver um pedaço de terra, nós vamos plantar, porque vai ter fartura. E nós vamos colher. E a gente vai guardar um pouco do que a gente colher. Vai construir os silos. E nós vamos guardar. Quando vier a fome, a gente tem uma reserva. Irmãos, eu não vou nem perguntar aqui para ninguém passar vergonha. Mas a maioria de vocês aqui não tem uma reserva. Eu só fui ter uma reserva o dia que graças a Deus, Deus me deu a chance de casar com a minha esposa. Até os 28 anos de idade, eu gastava mais do que eu ganhava. Então, irmãos, eu digo para vocês hoje, não estou falando nada que eu inventei. Eu já fiz errado, Deus permitiu que eu fizesse errado, para hoje eu estar dizendo para você, não faz isso porque dá ruim. Eu só fui ter uma reserva quando eu casei com a minha esposa, ela disse, não podemos gastar tudo que a gente ganha. Nós precisamos guardar alguma coisa. Irmãos, se você tem uma casa, na sua casa tem um telhado, de repente vem um vento, arrebenta seu telhado, você não tem uma reserva, o que você vai fazer? Vai no banco pegar dinheiro emprestado. E se você tiver um gerente bacaninha, que te arranjar uma taxinha de uns 5, 6, já sai de lá dando glória a Deus. Vai se endividar mais ainda. Se você tem uma reserva, irmãos, estoura, faz uma emergência lá na sua casa, você vai lá, compra o material à vista, paga o pedreiro, arruma, resolve o seu problema sem fazer dívida. Mas a maioria de nós aqui vive sem reserva nenhuma, vive no talo. Sabe quando o carro fica naquela luz da laranjinha e você já começa a ficar desesperado, começa a suar, começa a dar aquele suador, e você começa a clamar a Deus, para Deus multiplicar a gasolina? Muita gente vive, irmãos, assim, na sua vida financeira, não tem nada na reserva. Debaixo do colchão, na poupança, na aplicação, não interessa, cada um aqui faz a sua poupança do jeito que quiser fazer. Mas, irmão, não gasta tudo que você ganha. Meu pai sempre me dizia isso. Não gasta tudo que você ganha. O que eu fiz? Exatamente o contrário de tudo aquilo que ele me ensinou. Hoje ele comprou 3 casas, tem aposentadoria, tem o aluguel das 3 casas e está, sossegado. Se ele gastasse tudo, como ele estaria hoje? Só com a aposentadoria. E às vezes eu brigava com ele, pai, troca essa Brasília, troca essa variante, olha o vizinho ali, comprou um Voyage, ele, estou nem aí com o vizinho. Deixa eu aqui com o meu fusquinha azul. Se eu tivesse ouvido ele, rapaz, hoje eu estaria bem. Mas às vezes a gente erra para a gente mesmo aprender e para depois a gente poder ensinar as outras pessoas. Então seja inteligente, como meu pai foi, e muitos irmãos aqui são. Tem uma reserva. Porque chega às vezes o dia mau e você não tem nada. Precisa se planejar. Planejar significa elaborar um plano, definir uma estratégia, estabelecer um cronograma e fixar um objetivo. Que isso, pastor? Aqui é pregação ou é treinamento de coaching? Dá o nome que você quiser. Irmãos, rótulo em mim não pega. Pode botar qualquer rótulo que você quiser. Porque cliente não tem rótulo, cliente tem marca. Amém? Rótulo cai, marca fica. Então eu tenho uma marca, não tenho rótulo. O rótulo você pode dar o que você quiser. Em mim não vai pegar. Você quer chamar de coach, quer chamar de pregação, quer chamar de ensino, pode chamar do que você quiser. Só saia daqui sabendo que você vai ter que, diante dessa palavra, você vai ter que tomar uma atitude. Ou fazer alguma coisa ou não fazer nada. E qualquer uma das decisões que você tomar, a responsabilidade é nossa. No caso de José, o plano era guardar a produção excedente para os tempos em que a produção não ia ter nada. Esse era o plano de José. Ele se organizou, traçou um plano, e Faraó era inteligente, viu que José era um homem inteligente,
e fez o quê? Executou aquilo que foi planejado. Deu certo ou deu errado? Deu muito certo. Era um bom plano, não era? Guardar na alta, e quando o negócio apertar, eu tenho uma reserva. Ótimo plano. Amém, irmãos? Amém. Quarto passo. Está anotando? Se não tiver, irmãos, depois eu tenho tudo aqui, depois eu ponho aqui para os irmãos, eles colocam para vocês sem problema nenhum, tá? Depois eu passo o número da conta, você deposita, está tudo certo. Não estou brincando, essa parte aí deleta da gravação. Quarto passo, a execução. Irmãos, um bom plano sem uma boa execução é o quê? Só um plano. Uma boa ideia sem uma boa execução é só uma ideia. A execução é a parte mais importante, a parte mais principal para você se reorganizar e para você se levantar financeiramente. A execução é onde a estratégia e o planejamento se encontram e onde elas são colocadas à prova. No caso de José, até o momento em que a fome começasse naquela região, tudo, absolutamente tudo, precisava estar pronto. Quem lembra do primeiro passo? Reconhecer. Segundo passo, se organizar. Terceiro passo, planejar. Quarto passo, executar. Olha, irmão, quase 50 e eu estou bom da memória, hein? Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem um alvo, e nem luto como alguém que dá soco no ar. Quem já viu aquelas lutas daqueles peso galo? Dá até raiva, né? Que eles só ficam assim, nenhum acerta o outro, fica 12 rounds. Eu gosto de luta, não sei se você gosta. Ficam aqueles dois lá e nenhum acerta o outro, e acaba a luta e ninguém deu empate. Porque os dois ficaram socando o ar. Então Paulo diz, se você for correr, corre para ganhar. Se você for socar, soca para acertar. Se você for fazer alguma coisa, irmão, faz para dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estou inventando nada, é palavra de Deus. Paulo estava falando isso em outro contexto. Antes que alguém, né, me pegue pelas orelhas aqui. Era um contexto que ele falava sobre a salvação. Mas isso serve não somente para a salvação, mas para tudo na nossa vida. Quando se for fazer alguma coisa, irmão, se for correr, corre para ganhar. Certo? Alguém aqui corre, maratonista, alguma coisa assim, desse tipo? Ah, tem um lá, ó. Ah lá. Ele tem o físico de maratonista, né? É? O pastor Ronaldinho também? De vez em quando. Irmãos, pelo meu porte físico, vocês podem ver que eu não sou de fazer muito exercício físico, né? Mas se você for fazer uma competição, se você entrar numa competição, entra para ganhar. Se você entrar numa empresa, entra para ser o melhor. Se você for fazer o Enem, entra para tirar a nota mais alta. Amém, irmãos? Amém. Se você hoje sair daqui decidido a ter um plano, a ter uma execução, a ter uma organização e estratégia, faça isso de forma que dê certo. Para você não se decepcionar depois. Quinto e último passo para nós encerrarmos aqui hoje. Estão compreendendo, irmãos? Amém. Desculpa, às vezes eu faço alguma brincadeira ou outra, é que é para tornar a palavra um pouco mais leve, porque o assunto é difícil. Amém, irmãos? Amém. Fica chateado comigo, não. Irmãos, o quinto passo é revisar. Por que revisar? Porque não existe plano, fala assim, perfeito. Não existe plano perfeito. Aliás, não existe, fora Deus não existe nada perfeito, tá, irmãos? Tá bom? Você que deseja casar aí já sabe, não existe esposa perfeita. Também não existe marido perfeito. Também não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe político perfeito, principalmente. Partido perfeito. Tudo precisa de revisão de vez em quando. O carro precisa de revisão, a gente precisa de revisão, os planos que a gente faz também precisam de revisão vez por outra.
Já tem um ditado que diz: nada é tão bom que não possa ser melhorado. E o contrário também é verdadeiro. Nada é tão ruim que não possa ficar pior ainda. Tá bom? Todo plano precisa de ajuste. Todo plano precisa de uma correção. Talvez você saia aqui, Deus vai te dar uma estratégia, você vai se organizar, vai se planejar, vai executar, mas de repente a coisa está saindo do cronograma, está saindo do objetivo, está saindo do foco, você precisa dar um passo atrás, se reorganizar, replanejar e executar novamente, precisa de revisão. Amém, irmãos? Então, vamos revisar os 5 passos aqui, sem esquecer nenhum. Primeiro passo, reconhecer. Me ajuda. Segundo, organizar. Terceiro, quarto, quinto, revisar. Amém? Vou fechar aqui para nós finalizarmos. Amém, irmãos? Não é água, tá? Mas não é outra coisa também, não. De maracujá. Porque eu fico nervoso, irmãos, quando eu vou pregar. Não sei se vocês ficam, né? Vocês que são super, né? Pregadores né? Eu fico bastante nervoso, né? Não parece, mas eu fico. Dizem que falar em público é o segundo maior medo das pessoas. Sabe qual que é o primeiro? Morrer. Falar em público é o segundo maior medo que as pessoas têm. E é uma responsabilidade para nós pregadores. Não eu, né? Não sou pregador, mas para quem está aqui à frente, é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou diante da igreja de Jesus Cristo. Então, por mais que eu brinque, por mais que eu faça alguma brincadeira aqui, isso não significa que eu sou irresponsável ou estou levando a palavra de Deus de uma forma negligente. Não, esse é o meu jeito. Não, felizmente, eu não vou conseguir mudar. 47, não mudei até hoje, então eu acho que vai ser difícil mudar daqui para frente. Então, peço perdão se alguém se sente ofendido, mas eu não estou sendo displicente em nada. Eu estou fazendo isso com muita seriedade, com muito respeito a você e àqueles que estão nos assistindo aqui. Amém? Então, tudo que eu estou passando hoje, irmãos, é fruto de muitos anos que eu caminho com Deus, fruto de muitas coisas que eu li, muitas coisas que eu já... palestras que eu já assisti. Então, assim, é um conglomerado de coisas que Deus me deu a oportunidade de participar, de conhecer, e hoje eu posso ter o privilégio de repartir um pouco com vocês. Não sei se vai ser útil ou não. Espero que seja. Espero que alguém saia daqui hoje decidido a mudar. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu cortei meu cartão de crédito. Passei a tesoura nele. E hoje as pessoas falam, é no crédito ou é no débito? Eu não sei outra coisa, só passo no débito. Eu não tenho cartão de crédito. Quando eu tenho, eu uso da minha esposa, porque eu não sou burro. E eu sei que ela não vai deixar eu gastar mais do que eu posso. E quando eu vou lá, esse negócio eu vi aqui, ela, não, você já está me devendo tanto. Ó, ela me corta. Tá certo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Se você não tem, irmãos, capacidade de fazer alguma coisa, peça ajuda. Tem muita gente que sofre por orgulho, não pede ajuda. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, não precisa de ninguém. Irmãos, não tem ninguém aqui que não precise de outra pessoa. Pastor, mas eu sou PhD, eu estudei, eu fiz Harvard, não sei o quê. Meu irmão, você precisa de outra pessoa. Você precisa de ajuda. A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. E é por isso que nós estamos aqui na Assembleia. É um ajudando o outro. Se eu errar, alguém vai vir puxar minha orelha. Eu vou ficar o quê? Melhor. Se eu fazer alguma coisa boa, alguém vai me elogiar, me incentivar. Eu vou sair melhor. Igreja é isso. É um ajudando o outro. Se você tiver alguma dificuldade, irmãos, na sua vida financeira, peça ajuda
para uma pessoa que tenha mais maturidade para tratar desse assunto. Não é vergonha nenhuma. Irmãos, olha, irmão, eu gasto demais, eu não tenho controle, eu não sei fazer planilha, eu não sei me organizar. Você me ajuda? Irmão, tem um montão de gente que pode poder te ajudar aqui. Tem irmão que é formado em contabilidade, outro é formado em direito, outro é formado em um montão de coisa aqui. Tem, irmão, nós somos uma igreja abençoadíssima. Abençoadíssima, irmãos. Você deveria, irmãos, entrar aqui de joelho. A igreja é perfeita? Não é. Mas uma igreja, irmão, que tem tantos irmãos, o pastor aqui, um mestre da palavra de Deus, um pastor com excelência, tantos pastores aqui, músicos maravilhosos, uma igreja abençoadíssima. Irmãos, aqui é um lugar de bênção para a sua vida. Amém? Então, aqui é lugar de ensino para você. Tem tantos irmãos que podem te ajudar aqui. Eu não prometo que eu vou ajudar a todos, mas se alguém me procurar e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá bom? Isso é bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? A palavra abençoou a sua vida hoje? Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu passei um pouquinho do horário, mas eu creio que foi bênção de Deus. Eu gostaria de fazer uma coisa muito especial nesse momento aqui. Eu gostaria de... Nós não vamos pedir para ninguém ficar aqui na frente. Só para os irmãos... Os irmãos... Fiquem de pé, por gentileza. Porque se eu pedir só para levantar, pode ser que eu venha expor alguém aqui, não é minha intenção. Somente você, que tem um problema, ou uma dificuldade, ou uma adversidade nessa área financeira, eu gostaria que você colocasse a mão na altura do seu coração. Se você tem uma dificuldade, que eu creio que Deus está aqui, creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. E da mesma forma, irmãos, que Deus deu uma estratégia para José, eu tenho certeza que Deus vai dar uma estratégia para você. Talvez seja diferente de tudo aquilo que eu falei aqui hoje. Seja alguma coisa customizada para você. Mas eu creio que Deus pode fazer isso, para que você tenha uma vida financeira mais feliz. Eu gostaria que colocasse a mão à altura do coração também as pessoas que estão desempregadas. Porque aqui é um momento de fé, irmãos. Amém? É um momento de fé. Se os irmãos quiserem pagar um pouquinho a luz, para os irmãos ficarem um pouquinho mais confortáveis. Eu gostaria que colocasse a mão à altura do seu coração, você que teve um projeto na sua vida. Você que começou a fazer uma faculdade, você que começou a fazer um curso, você que tem um sonho de ter uma vida profissional mais abençoada e mais próspera. Coloque a mão à altura do seu coração também. Deus tem bênção para as nossas vidas aqui hoje. E eu creio que Deus vai dar muitas estratégias para você. Deus vai dar sonhos. Não sei se você crê nisso. Deus vai dar visões. Deus vai dar negócios. Deus vai fazer, irmãos, você ter uma estratégia lá onde você trabalha, para você decolar no seu trabalho. Deus vai dar uma estratégia para você vender, para você negociar, para você que deseja abrir o seu negócio, ser um empreendedor. Eu creio que Deus tem essa bênção reservada para nós nos dias de hoje. Então você vai começar a orar. Nós vamos começar a orar aqui. Nós vamos clamar pelo Deus da provisão. Pai, nós, nessa noite tão especial, nós queremos orar, Senhor, pela vida financeira dos nossos irmãos. Os pastores que desejarem sentir no coração de estar orando pelos irmãos que estão aí com a mão à altura do coração.
eles vão te ungir, simbolizando o Espírito Santo de Deus, que te capacita. Irmãos, eu sinto isso de Deus. Que Deus vai fazer grandes coisas hoje na sua área financeira. E você vai viver dias de paz, de alegria. Quero orar, Senhor, pelos nossos jovens que fizeram o Enem. Que o Senhor dê a eles, meu Pai amado, sabedoria, que eles possam escolher uma boa profissão, uma boa faculdade, e que eles sejam, meu Pai amado, nessa geração, como um José, como um Daniel. Abençoa os nossos jovens, que este espírito de excelência que estava sobre a vida de Daniel esteja sobre os nossos jovens. E eles possam ser os médicos, engenheiros, que eles possam ser, meu Pai, cientistas, homens e mulheres, que vão marcar toda uma geração. Abençoa este pai de família, Senhor, esta mãe de família, que está, Senhor Jesus, com esta dificuldade financeira. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para orar e para clamar. Que o Senhor possa dar uma estratégia para este homem, que o Senhor possa dar uma estratégia para esta mulher, que o Senhor possa dar uma estratégia para essa família. E, meu Pai, nós repreendemos todo o espírito de dívida, nós repreendemos todo o gafanhoto devorador, nós repreendemos, meu Pai amado, ó Pai, Mamon, seus demônios, que possam estar agindo sobre a vida, Senhor, desta pessoa. Que ela tenha a sua vida financeira liberada, restaurada, no nome do Senhor Jesus. E para finalizar, Senhor, nós queremos orar por este irmão, para esta irmã, que se encontram desempregados. Meu Pai amado, o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. O Senhor é aquele que abre, Senhor, e ninguém fecha. Meu Pai amado, eu creio que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos, Senhor Jesus, ó Pai amado, de escassez, o Senhor pode abrir uma porta de excelência para esse irmão e para essa irmã, nesse tempo, Senhor. Meu Pai amado, que ao findar esta campanha, Senhor Jesus, nós possamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhos, ou mais, de pessoas que foram abençoadas, de pessoas que receberam de Deus um toque especial nas suas finanças. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode dar uma promoção para este homem, dar uma promoção para esta mulher, mesmo em tempos de dificuldade. Que o Senhor pode elevar a renda deste irmão, elevar a renda desta irmã, para que ele possa, Senhor Jesus, ser um abençoador da casa de Deus. Senhor, abençoa as nossas finanças, abençoa o nosso celeiro, nos dá dias de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai amado, vem com a tua mão, prospera e abençoa, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Senhor, podes perceber quem sou.